Olá, meu povo, seja bem-vindo e bem-vinda aqui no canal Peãocast. Eu sou René Moreno, estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Gestão de crise, você acha que esse é um tema importante? Vamos falar com Rosângela Silva sobre esse tema, que é um tema muito presente na vida das pessoas, como administrar uma crise, como gerir esse momento de crise. E é isso que nós vamos entender hoje com ela, Rosângela Silva, que já está chegando. Quero convidar você que apoia e gosta do conteúdo aqui do canal do Peãocast, apoia os nossos afiliados. Temos o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. A descrição está aqui no vídeo, no bio do meu Instagram, ou aqui, né, no Spotify, ou no YouTube que você estiver assistindo. E você, nesse momento, você clicando ali para comprar, são mais de 6 milhões de itens que nós temos disponíveis no Magazine Luiza. Tudo que você compra ali no Magazine Luiza, nós destinamos as comissões para as escolas públicas. Então ajude a gente a fazer a corrente do bem. E se você não é inscrito, se inscreva no canal do Peãocast no YouTube ou no Spotify do podcast. E vamos agora entender gestão de crise com ela, Rosângela Silva, que está chegando. Olá, Rosângela. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Uma honra. Você fala de que cidade? Falo do interior de São Paulo. Falo de Jacareí. Jacareí, que coisa boa. É no sentido Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Perfeito. A nossa vizinha ilustre que todo mundo conhece é São José dos Campos, que é a cidade da São... Embraer. Perfeito, perfeito. Tá bem localizado ali para quem se, vamos falar, passou na rodovia, vai se sintonizar. Jacareí tá aqui. Não, não tem como ir para o Rio de Janeiro sem passar aqui na porta da minha casa. Ah, então a gente tem que passar a tomar um cafezinho qualquer dia desse. É, Bom, fechado. seja bem-vinda. Queremos deixar registrado, né, que nós estamos nos conectando graças ao Instituto Êxito, né? Agradecer ao Instituto Êxito pela oportunidade, aos professores, fundadores da plataforma de cursos gratuitos. Rosângela, eu gostaria que você se apresentasse, contasse para a gente da onde você veio, aonde você está, para onde você vai, e aí nós entramos aí diretamente no nosso assunto, que é gestão de crise, que eu acho que é um conteúdo fabuloso, principalmente para o momento que nós estamos vivendo. Mais uma vez, seja bem-vinda, o chapéu é seu. Obrigada. Bom, de onde eu vim? Eu nasci em Jacareí, né? Sou de Jacareí desde sempre. Os meus Fantástico. pais são do Paraná, então eu sou filha de agricultores que migraram do Paraná para São Paulo. Como até hoje ainda acontece muito, né? O estado do Paraná é um estado bastante agrícola. E muita gente que não tem oportunidade de trabalhar no agronegócio, né? Quando chega ali pelos seus 20 anos, acaba indo para outros estados, né? E foi assim com os meus pais. E então eu sou jacariense, filha de paranaense. Fabuloso. Sou administradora de empresas. O sonho da minha mãe era que eu fosse professora. E aí o êxito fez isso por ela, né? É Aquela fantástico, deu uma pedi, mãozinha. né? Pedido de mãe, Deus não rejeita nunca, né? Aí ela Fantástico. que hoje eu sou uma educadora também, além de administradora de empresas. Fabuloso. Como administradora, eu fiz carreira no mundo corporativo, né? Que é onde tem espaço, né? São Paulo, nós temos, inclusive no interior, muitas empresas, né? De todo tipo de porte. É um estado bastante industrializado, a parte de serviço é muito forte também. E eu, Perfeito. particularmente, fiz carreira na área de TI, tecnologia da informação, né? Perfeito. Eu comecei a trabalhar super cedo, provavelmente influenciada pelos meus pais, né? É, a agricultura começa muito cedo, né? Começa criança
E aí vai passando de pai para filho essa urgência de começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos de idade. Olha que legal. E, e fiz de tudo um pouco até ter uma profissão, né? Menos ser professora, para desgosto da minha mãe. E Tadinha. aí me formei, me formei, sei lá, devia ter uns 22 anos, mais ou menos. Eu entrei mais tarde na faculdade, não entrei logo, não. Por questões financeiras, que é um tema que a gente vai abordar aqui, né? Então, fui Perfeito. trabalhar primeiro para pagar meus estudos e entrei um pouquinho mais tarde, me formei por volta dos 22 anos. E depois de formada, eu fiquei toda a minha carreira numa mesma empresa. Isso é uma característica minha, que também herdei dos meus pais, que é ser de ciclos longos, de relacionamentos Fantástico. duradouros, de muito tempo. E então fiquei muitos anos nessa empresa, entrei pela área comercial como assistente administrativo, comercial e fui. E quando eu saí, eu era diretora geral. Parabéns. E fiz uma carreira linda, tenho muito orgulho do que eu pude fazer, tenho muita gratidão pela empresa por todas as oportunidades que ela me deu, né? É óbvio que sempre tem a nossa atitude, a nossa vontade de fazer o que precisa ser feito, mas às vezes você não tem aquele empurrãozinho, né? Você não tem uma oportunidade. E que, inclusive, fazendo um parênteses, o que me conecta muito com o êxito, onde a gente se conheceu, é porque Sim, ele dá esse empurrãozinho, né? Para quem está com vontade, para quem quer fazer diferente, tem uma infinidade de coisa boa para consumir lá, né? De perfeito. conteúdo e de todos os aspectos, né? Técnico, comportamental tem também, tem as linhas do ensinar a fazer, gerando renda. Então, hoje em dia, com a internet, a gente tem muitos caminhos que você deve ser da mesma época que eu estou olhando aqui pela carinha, não deve ser muito mais jovem, não. E então, na nossa época, já não tinha tanta facilidade assim, né? Para estudar Com tinha que ir na certeza. biblioteca, tomar nota de tudo, comprar livro. Hoje, esse aspecto está bem mais facilitado. E então eu tive muita oportunidade, eu tinha muita vontade de crescer, de mudar de vida, de progredir, né, de ganhar dinheiro, conquistar minhas coisas. E tive muita oportunidade nessa empresa. Fiquei lá por 16 anos. E aí eu estou me alongando um pouco, porque lá eu vivi meus melhores e piores momentos. Meu Até Deus. E porque lá eu fiz carreira, né? Eu aprendi tudo que hoje eu vendo, que eu acabei montando há quase 5 anos atrás. Eu fiz a transição, eu pedi para me desligar, para montar minha consultoria, porque eu queria lidar com um segmento, um público que ali eu não teria oportunidade. E aí montei minha empresa de consultoria, então eu sou grata a tudo que eu aprendi lá, porque eu vendo esse conhecimento hoje, seja em forma de cursos, mentorias ou mesmo a consultoria. E quando eu digo que eu passei lá também meus piores momentos, é porque a tomada de decisão de me desligar, de me afastar da empresa, a princípio para descansar um pouco, depois eu ia ver o que eu ia fazer, e no fim das contas montei a empresa, me apaixonei por ser empresária e não quis voltar mais. Mas a princípio era com o objetivo de descansar um pouco, porque eu passei lá a pior crise da minha vida. Eu espero que Meu tenha Deus. sido a última, inclusive. A gente está com esse tema aqui hoje, né, de gestão de crise. Antes de entrar aqui ao vivo contigo, eu estava dando aula. É, eu fui contratada aqui na minha cidade pela prefeitura por um projeto lindo que é transformar costureiras em empresárias da moda. Então, Ah, elas que entram. coisa linda. É a coisa mais linda. Você vai adorar. Depois eu vou te contar mais detalhes.
Então, elas entram, elas têm uma máquina de costura e sabem costurar. Hoje a gente chama de empreendedorismo, antigamente, no nosso tempo, chamava trabalhar por conta, né? Exato, exato. Trabalha Colocaram o por nome, colocaram o nome bonito para o negócio, né? Mas já existe esse negócio faz muitos anos, né? É o povo que trabalha por conta. E Exatamente. então elas trabalham por conta, mas tem dificuldade com tudo que você possa imaginar, botar preço, se expor na internet para vender, divulgar, negociar, gerir as finanças, quer se formalizar, não sabe para onde vai, não sabe nem onde acha um contador, tudo que diz respeito ao negócio elas não sabem. E o programa é lindo porque ele leva esse conhecimento, né, para que Perfeito. elas possam ter condições de trabalhar por conta, de forma profissional e com isso ganhar. E tem costureira minha chegando aqui, ó, Ateliê Cláudia Prado. Eu sou Oi, sócia. Claudinha. Ó, depois eu quero entrevistar uma das meninas aí, duas ou três meninas, para entender depois o resultado. Depois de introduzir todo, eu quero conhecer de perto essa história. Já estou gostando disso. Adorar. É a coisa mais linda esse projeto. Mas enfim, eu estava dando aula agora, eu tive uma turma o ano passado e tenho uma turma agora. Começou tem 3 semanas e nós estávamos debatendo hoje na aula de planejamento a história da crise, né? Tá? Como esse ano ele tá apelidado do ano da crise, né? A gente, toda hora que fala de pandemia, a gente associa a só coisa ruim. Sim, sim. E não falta coisa ruim de fato mesmo, não. Não estou aqui de forma alguma ignorando as questões sanitárias e de saúde, as várias pessoas que perderam conhecidos, perderam a própria vida. Isso é lamentável. Verdade. Empresas que fecharam, empregos que deixaram de existir. Não falta exemplo de coisa ruim, como toda crise. Mas, para minha surpresa hoje, quando a gente foi fazer um exercício de linha do tempo para poder fazer o planejamento, todas que se manifestaram deram depoimentos positivos da crise. Como é que foi março e como é que foi junho, né? Março a crise caiu na cabeça, pá! E junho, o que elas mostraram ao mundo, né, que vieram fazer? Porque quem trabalha Fabuloso. é de quebrar o negócio, não. A família depende daquilo ali. Ninguém fica pensando se o negócio vai quebrar ou não. Só pensa que tem que fazer o mesmo dinheiro que faz todo mês, porque aquele dinheiro é o dinheiro para comer, Tem que né? fazer Então acontecer. tem que fazer acontecer. Então, eu acho que onde a gente acha que o problema é maior, é que saem, inclusive, as maiores soluções, porque não fica muito na poesia, muito na filosofia de a economia vai sofrer, a saúde. Não fica se politizando e discutindo para que lado que se deve ir. O destino é muito certo, é arregaçar as mangas, trabalhar e botar dinheiro em casa. Então, aí Então, quando a gente olha em direção da geladeira, a gente para de filosofar, né? Tipo é, assim, é trabalho, é hard work, peão. Tem que ser trabalho duro. Tipo assim, filosofia para quem tá com a geladeira cheia, né? isso aí. Fica filosofando e tal, né? Eu acho que é por aí. E aí eu escutei histórias lindas hoje. Daí eu falei para elas, inclusive, que eu ia estar aqui com você, nesse convite super especial, para Coisa elas virem boa. que eu ia contar um pouco sobre como é que eu vejo crise, né? Porque aí voltando à empresa que eu fiz carreira. Nós passamos. O Brasil ele entrou numa crise econômica já no final de 2014, né? Certo. Recessão e tal, um problema econômico que a gente não superou até hoje, provavelmente será agravado pela pandemia por conta das contas públicas que não vão fechar. Mas no segmento que eu trabalhava, a crise foi severa para a gente. No final de 2015, só foi acabar mesmo 18, mas em 2016 eu já fiz a minha transição. Então, Perfeito. 2015 e 2016 foram anos muito difíceis para nós.
Eu fiz carreira numa empresa nacional de porte médio. Então, empresa nacional não tem essa de, como a gente vê em multinacional, que a meta da pessoa fica dentro do orçamento. Qual que é a sua? Esse é o orçamento do ano. E você vê as pessoas reclamando e se matando, ou para conseguir mais orçamento, ou para ficar dentro do orçamento. Numa Sim. empresa de médio porte que vive dos próprios recursos, não tem orçamento. Você não sabe se tem receita. Porque uma multinacional, se você não tiver receita, para cumprir o orçamento, o dinheiro vem de fora, vem aporte. Uma empresa, Tá. uma empresa que vive do dinheiro do dono não tem aporte de canto nenhum. Então não Verdade. tem essa de orçamento. Tem que fazer a venda acontecer, tem que botar o dinheiro para dentro e daí você prioriza onde é que ele vai ser gasto, né? E o carro-chefe da empresa era o segmento de concessões rodoviárias, que no governo Lula cresceu pra caramba. Tá. Mas cresceu do jeito que a gente viu nas manchetes depois, né? Com BNDES financiando empreiteiras envolvidas com corrupção, piriripopô. Então veio a Lava Jato. Com a Lava Jato, esse setor sofreu muito, porque em função do que era feito nos bastidores das construtoras, as Sim. concessionárias, que aí são as empresas que foram montadas, passaram a sofrer com a falta de recursos para investimento, porque todos os recursos estavam indo para pagar advogado. E eu até brincava na época que eu podia fazer reunião com os clientes numa visita só naquela fase, era só ir para Curitiba. Encontrava todo mundo. Todo mundo encontrava todo mundo. E Meu então a pai. empresa sofreu muito, porque era o carro-chefe, as concessionárias pararam de contratar, as concessões também pararam, não tinha novas concessões, porque estava tudo sob júdice, sob investigação. Certo. E a gente foi, exatamente como a pandemia pegou todo mundo de surpresa agora, a Lava Jato nos pegou também. A gente não sabia, a gente desconfiava, óbvio, são as lendas que se escuta sempre, né? Certo. Mas você nunca sabe quem é que está envolvido e quem não está. E nós chegamos a ficar 4 meses sem pagar um centavo de salário para ninguém. Meu pai. 4 meses. Quatro. Você imagina você viver esses 4 meses Cento sem e salário. vinte dias. E eu tive não só que viver 4 meses sem receber salário pelo meu trabalho, como eu tive que passar 4 meses vendo os meus funcionários passarem por isso. Meu Então, Deus. na época, eu já era diretora geral, né, diretora executiva, que a gente chama. Então, tudo estava embaixo de mim. Então, eu tinha mais de 100 funcionários ligados a mim, portanto, mais de 100 famílias Dependente de tudo aquilo. dependendo das minhas tomadas de decisão. É lógico que não sozinha, né? Porque eu também era uma funcionária, e em Sim. parceria com os donos, né? O que era, a gente discutia o que era possível fazer, tinha que ser feito, e eu era a pessoa a ter que implementar. Implementar coisas muito dramáticas, muito antipáticas, né? Comunicar que não vai pagar o salário, né, ter que desligar nós tínhamos na época por volta de 120 funcionários, eu tive que desligar 40 deles. Que dor, que dor. É uma facada. E como eu falei, comecei falando que eu fiz carreira lá. Eu entrei com 20 anos, 22 anos. Então, nesses 16 anos que eu fiquei lá, ou aquelas pessoas entraram junto comigo, eram meus amigos da vida inteira, né? Porque passavam Tinha uma amizade profunda, né? profunda, ou eram pessoas que eu tinha contratado, que eu tinha promovido, que tinham feito carreira lá também. Então, era uma dor assim que eu não consigo explicar. Preocupava comigo, preocupava com eles. E, enfim, aí tive toda a sorte de problemas em função disso. Você pede funcionário bom porque ele não tem mais como explicar dentro de casa, porque ele está fazendo uma empresa que não consegue pagar o salário. Sim, sim. Eu tive situações de funcionário me pegar no meio do corredor e falar: Rô, você não consegue me arrumar R$ 1.000 para o meu aluguel, senão eu vou receber ordem de despejo. Senhor. E eu fazer cheque pessoal meu, dar na mão dele, depois pedir reembolso para a empresa, porque eu não podia fazer em nome da empresa, porque a empresa não tinha para todo mundo, tinha que tratar como Sim. exceção.
E foi o caos total e absoluto, Agora eu estou né? entendendo a importância do tema dessa live, né? Da gestão de crise. Você viveu isso na boca, no olho do furacão. Eu sei que é passar por uma crise. Eu tô de forma alguma ignorando os problemas da pandemia, as questões de saúde, as empresas que também tiveram que Tá muito fechar. claro isso. Mas eu nadei de braçada na pandemia, porque eu tô com as costas, eu tô com as mãos calejadas e as costas largas, depois disso que eu passei. Né? Então, Apanhou muito. Essa pele virou a virou casca grossa, uma casca grossa. Pode bater que aqui aguenta. isso aí. E, Fabuloso. e eu acho, olhando tudo que eu aprendi com isso, porque eu não fiz carreira na área financeira. Eu comecei na área comercial, né? Aí logo eu fui uma generalista, né? Eu era gerente geral de unidade de negócio, depois da diretora geral da empresa. Então, eu nunca fui da área financeira. Mas eu tive que entender a questão, cada vírgula da questão financeira, para poder criar soluções para esse cenário absurdo que a gente estava vivendo lá, né? E hoje eu Tá. vivo de vender isso, gestão de crise. Só que o cliente que eu procuro e que normalmente me procura, graças a Deus, é aquele que quer evitar a crise, Ah, né? ele já trabalha com prevenção. Com prevenção. Então, isso só é possível, eu só estou podendo tirar desse limão essa limonada, porque eu soube lidar com a crise. Eu acho que gestão de crise sobretudo, comportamento. Né? Eu poderia vir aqui, nosso tema hoje é gestão de crise. Como é que eu faço? Eu poderia vir aqui falar de. Você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que ter uma reserva financeira de 6 meses, Sim. você tem que se O que é planejar. óbvio, né? Mas não é sempre assim que acontece. Quantos milhões ou milhares de pessoas passam? Rosângela, você estava falando, né, no que é óbvio, aí travou. Se puder retornar, tipo assim, não é falar de gestão, de separar o dinheiro por 6 meses, acumular, não. Aí cortou, não sei o que você falou. Perfeito. Eu tive uma crise de internet aqui agora. Faz parte. Todo Aqui tá mais fácil domar um cavalo chucro do que domar essa internet, viu, amiga? pior. Então, a gente não tem muito tempo e eu acho que nem é o caso
para a gente falar das questões técnicas para você evitar ou sair de uma crise, Certo. né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que tudo dá certo no final, se você tiver emocionalmente pronto para isso, né? Você ter fé de que vai funcionar. E para mim o que funcionou foi ter em mente que Ok. A Rosana já saiu. Estão me ouvindo? Opa, eu estou ouvindo aqui você. Aqui tá tudo travado. Para a gente poder se conectar e que a gente possa estamos indo para os minutos finais também. Rô, você me ouvia? nada, Não, mas enquanto eu falava sozinho, você também não me ouvia? não. Então tudo bom. Eu não sei Conti- se travou, se fui eu ou se foi você. Dessa vez eu não saí, eu fiquei esperando aqui. Tá, fica tranquilo. Vamos lá, continue então, na verdade, dê sequência. Eu estava falando que o que funcionou para mim foi. Chega uma Ter hora, fé, parece que não não perder tem a esperança. isso, com certeza. E pensar que numa situação de crise, não há nada que não seja negociável. Perfeito. A gente fica paralisado porque a gente quer resolver o problema com as ferramentas que nós tínhamos antes. Né? Então, assim, por mais chocante que tenha sido eu dizer que nós ficamos 4 meses sem pagar salário, essa, por exemplo, não foi a parte mais difícil. A parte mais difícil foi quando nós passamos a ter o dinheiro para pagar, mas nós tínhamos desligado as pessoas. Eu chamei um por um para dar duas notícias ruins. A primeira é que ele ia ser demitido. A segunda é que eu não tinha dinheiro para pagar a indenização. Meu pai. E aí eu negociei com essas pessoas pagar essa indenização parcelado. As pessoas olhavam para mim e falavam: Rô, mas você acha que vai conseguir pagar? Porque não está pagando nem salário. A minha resposta foi: a única coisa que eu posso te prometer é que eu vou trabalhar dia e noite para que seja possível. Mas é só isso que eu posso prometer. Meu Quando pai. a gente conseguiu ter dinheiro, eu tive que negociar com quem estava sem salário que os primeiros que a gente ia pagar eram os demitidos. Porque eles já tinham perdido os empregos. Quem estava ali ia receber aquilo ali com multa em algum momento.
Perfeito. Então, assim, o que parecia que era, é impossível trabalhar sem pagar o salário. Eu tive que fazer isso e depois eu tive que falar que eu ia pagar primeiro quem já estava fora e não quem estava ali trabalhando todo dia. Então, quando a gente pensa que a gente só pode, a gente só dá para fazer assim, mas é impossível, você não consegue encontrar o caminho. Então, o caminho, a crise me ensinou o seguinte, que tudo é negociável, tudo, absolutamente tudo, exceto duas coisas. A primeira é a ética, a segunda são as pessoas. Se você Caramba. respeita. Então você. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Isso é ético? Sim. E com essa decisão eu respeito as pessoas, eu desrespeito as pessoas. Eu respeito as pessoas, então dá para ir. Aí você chama a pessoa para negociar. Você fala, Tá. é o melhor? Não, não é o melhor. É o que eu tenho para hoje. Você está livre para ir embora, eu vou entender. Mas se você tiver meios, seja reservas suas, seja o seu pai que possa te emprestar, se você puder segurar junto com a gente, eu preciso de vocês para entregar o trabalho e com isso poder receber do cliente para poder pagar vocês. Então, eu não estava faltando com respeito, eu estava sendo transparente, eu não estava dando bolada nas costas de ninguém, mas eu tive que ir lá negociar, falar a verdade, né? Então, eu aprendi isso. Gestão de crise você tem que ter em mente que tudo é negociável, se você está respeitando as pessoas e respeitando o que é ético e é honesto. Você não pode ficar Fabuloso. apegado a decisões passadas. Você não pode ficar apegado a modelos passados. Não, gente, para mim já valeu a live só essa frase que, querendo ou não, sendo, né, independente da idade que você tenha, mas dependendo de quem já passou dos 40, sabe que existe um paradigma mais delicado na mudança. E não porque a gente quer, porque passa por um tempo, muito tempo fazendo as mesmas coisas, igual bem colocado aqui pela Rô, que é a negociação. Tudo foi, aprendeu, aquilo que era impossível passou a ser possível porque houve uma mudança, né? Houve uma mudança desse comportamento, desse paradigma, de uma situação, e os dois lados acabam ficando mais flexíveis para que aconteça vamos falar, desde que não fira ética e pessoas. Ô, Rô, valeu absurdamente só por ouvir esse seu alinhamento, foi fabuloso. E conversando com as pessoas, né, trazendo todo mundo para a solução junto, trabalhamos juntos e fomos reconstruindo, né? Conseguimos fazer a empresa sair daquilo lá. O resultado disso é que no final eu estava exausta. Era raro o dia que eu não ia para o banheiro, que mulher chora, né? Ia para o banheiro, chorava, encontrava as pessoas pelos corredores. E aí, Rô, como é que estão as coisas? Tá melhorando? Vai melhorar? Eu, sim, tenha fé que vai melhorar. Mas tinha dia que eu não sabia se ia. Eu própria tinha dúvida, né? Mas é porque a gente sucumbe. Aí você vai, reza, se apega às suas crenças, né? À sua espiritualidade, fala, não, 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 vai dar certo sim. E começa por Novo acreditar. dia amanhã, né? O outro Novo dia. dia, novo dia. Sempre um dia Mas de cada vez e respirando fundo e rezando e tendo fé e sempre. acreditando, mas eu acho que o princípio que você colocou aqui, não ferir as pessoas e não ferir o princípio de ética, eu acho que isso dá uma base para que as pessoas também cresçam mais a confiança em quem está passando essa mensagem, né? Porque eu acho que quando a gente vive esse momento de dúvidas de ética, que muitas vezes são passados pelos meios de comunicação, por um ou por outro, e a gente fica vendido, saber o que é verdade, o que é mentira. Aí você chega num um universo menor, que é a nossa empresa, depois chega no universo menor, que é dentro da família e amigos, aonde a pessoa que fala a verdade às vezes não é nem bem vista, né? Tipo a ética, não, vou fazer, não, não acredito, porque se construiu, né? E eu espero que a gente venha desconstruindo toda essa ideia que a verdade vale a pena e as pessoas não podem ser, tem que ser poupadas a qualquer custo.
É assim que eu penso, é assim que eu agi. É óbvio que isso teve um preço, mas também teve oportunidade. O preço foi que eu fiquei exausta emocionalmente, terminado o processo, porque eu tinha pago cada centavo para todo mundo. Eu falei, bom, agora eu posso descansar um pouco, né? Eu não podia sair durante a crise, porque era como se eu tivesse abandonado o barco, né? Perfeito. De acreditar. Aí fiz um acordo com a empresa, fiz a transição com o objetivo de ter uma vida um pouco mais calma por um tempo, depois eu voltaria. Mas no fim das contas, nessa eu abri a minha empresa, gostei e achei que esse era o caminho. E hoje eu vivo de levar conhecimento de gestão para pequenos negócios, que são os que estão mais suscetíveis às crises, né? Perfeito. Porque por falta de preparo, infelizmente no Brasil a gente monta empresa muito mais por necessidade do que por oportunidade. Então a pessoa depende daquela renda todo mês, né? O lucro para ela é o salário dela, É o né? salário. E tal. E aí eu resolvi fazer disso a minha vida, né? De hoje tentar de levar essa experiência toda com uma linguagem fácil, acessível, para quem quer ter negócio, porque já tem por necessidade ou porque quer vontade de fazer acontecer. Só. Todo o resto desapega que não tem lugar. Ou seja, vai acontecer, né? Mas a fé e a vontade de fazer dar certo. Nós vamos passar ainda, você acha que ainda dura mais um ano, 2 anos, para a gente buscar uma estabilidade? É possível ter uma bola de cristal para imaginar ou não? Não, não, né? Os economistas. A última vez que eu estudei profundamente a crise econômica, não tinha nem pandemia ainda, e a gente ia levar 10, 15 anos para voltar aos padrões da década de 80. Tamanho Meu pai, prejuízo da crise lá antes da pandemia ainda. Então, certo. assim, a gente vai crescendo ali 1% por ano, a inflação é de 3%, já come esse um que cresceu, então ainda vai levar tempo. Mas eu, sinceramente, prefiro deixar essas coisas para os economistas. Não, perfeito. Eu acredito que 1% melhor por dia todo mundo pode. Então, com crise ou sem crise, se todo mundo melhorar 1% por dia, a sua vida melhorou 1% por dia. Você foi mais produtivo hoje, portanto, você conseguiu fazer mais trabalhos e ganhar um pouco mais. Né? Você foi mais econômico 1% com as suas coisas, então 1% a mais de dinheiro que sobrou. Sempre existe um caminho. Existe uma infinidade de combinações que numa empresa levam ao prejuízo e num país à recessão, mas graças a Deus existe uma infinidade do mesmo tamanho de combinações que te levam ao lucro, à prosperidade, né, ao êxito. Só que a gente não pode ser apegado. Aí é o que eu acabei de falar. Se for para ser apegado a alguma coisa, seja apegado a Deus e a certeza de que vai dar certo. O resto desapega. Desapega. Porque se você for Perfeitamente. desapegado, você vai encontrar uma combinação melhor que a de hoje, com crise ou sem crise. 1% por dia de melhoria. Dá 365% de melhoria no ano. É muita coisa, gente. Assim, é significativo demais tudo isso. É se transformar 3 vezes, quase 4 vezes no ano. Entendeu? Rô, eu estou adorando o bate-papo, mas já chegamos a quase 40 minutos. Tivemos Sim. alguns empregos de internet. Queria convidar você para entrar no quadro Contadores de Histórias, a gente fazer a nossa história e depois você volta e faz o seu fechamento, pode ser? Pode. Então, por favor, escolha 3 palavras aleatórias e anote ali. 3 palavras aleatórias. É, pode falar para mim. Amor, Amor, abrigo abrigo,
e propósito. Propósito. Coloca ali as minhas duas palavras. Uhum. Cavalo Oba! e Adoro. mãe. E mãe. Uhum. A Dani tá falando aqui que a melhor parte que ela gosta é a contador de histórias aí. Ah, Beijo, Dani. Ó, vamos lá. Então é assim, como que funciona? O Rô é assim, você mistura essas 5 palavras num balaio, colocando uhum. essas 5 palavras, você começa a construir uma história. No momento oportuno, você me passa essa história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, Rô. Tudo isso em 1 minuto. Uau! Aqui, ó, gestão de crise e gestão de tempo. Aí, aí é o seguinte, então, toda boa história, Rosângela, começa com Era Uma Vez. Então, com vocês, diretamente de Jacareí para o mundo, ela que passou de uma pele, né, macia para uma pele dura, casco duro. Com vocês, Era Uma Vez, arrebenta, menina, é com você. Ai, era uma vez uma mãe que vivia cercada por cavalos e outros animais no sítio, que sonhava que a filha encontrasse seu verdadeiro propósito. O propósito de, com muito amor, educar pessoas para que elas prosperassem na vida e pudessem, com isso, ter os seus abrigos. E com isso, com essa missão e com esse propósito, essa jovem sai do interior de Paraná para o mundo. Para a capital ela chega. Contrariando a mãe, foi estudar algo diferente. Mas a vida trouxe para ela um cavalo que era uma grande oportunidade de continuar a sua missão. E cavalo selado passa na nossa frente uma vez. E ela assim honrava o desejo da sua mãe. Com amor e carinho, ela deu o seu propósito. Hoje, compartilha experiências com pequenas empresárias e empreendedoras da área de costura. E fazem histórias. Estão criando legado. Aprender a sobreviver numa fase para poder, sim, deixar a sua energia e o seu amor para as próximas gerações. E ela vem fazendo isso com muito perseverança, até porque viveu na própria pele essa crise. E ela pode compartilhar e ensinar que dessa pele macia também soube criar uma casca grossa para sobreviver. Que, apesar de grossa, é afável, não perdeu o humor, porque quando você muito dá, mais ainda você recebe. E na crise, o que não faltam são pessoas precisando receber. O que faltam são pessoas querendo dar. Então, como uma mãe, essa menina procura dar tudo que ela aprendeu, tudo que ela tem, para ajudar o máximo de pessoas que ela puder, criando assim um lindo círculo virtuoso e divino. Amém. Amém. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Rosângela Silva. Incrível, foi demais. A gente ia se divertir. Foi maravilhoso, Rô. Gente, quero deixar um recado muito carinhoso aí para todo mundo, agradecer do fundo do coração quem participa da live. Agora um recado para quem não sabe, na hora que eu salvar essa live, na hora que eu encerrar, infelizmente os comentários são deletados automaticamente. Então, por favor, entre ali no IGTV, daqui a pouquinho eu já vou salvar a live ali no meu canal do Peoncast. Vai lá, prestigie, siga o meu canal também, por favor. E aí, deixa o canal, deixa os seus comentários, o seu reconhecimento para a Rosângela, para ela poder até interagir com você, para ela saber que você participou da live também. Enfim, porque os comentários, infelizmente, são deletados
aqui na hora que eu for salvar. E lembre-se de se inscrever também no canal do Peãocast lá no Spotify, no Peãocast ou no YouTube. Rô, deixa suas considerações finais, deixa seu contato e gratidão mais uma vez. Eu que sou muito grata, foi muito gostoso estar aqui, uma energia ótima, amei estar aqui, amei o convite. O meu Instagram é RME Consultoria, R de Rosângela, inclusive, M de Maria, que é a minha protetora. E, então, RME Consultoria. Eu espero vocês lá. Quem se interessar, vai seguindo a gente. Eu estou colocando, vou passar a colocar a partir dessa semana os bastidores do programa das gestoras da moda. Fabuloso. Tem lá muitas dicas também de gestão, de crise, de planejamento financeiro, tudo isso aí para quem quer ter negócio ou já tem. E vai ser um prazer, quem quiser me mandar algum direct, comentar, conversar, vai ser um prazer trocar figurinhas aí com quem se interessar pelos assuntos que eu trato por lá. E Que outro, honra, que honra. Gente, então vamos lá. Agradecer mais uma vez você. Obrigado, Rô, pela participação. E se você que me ouve agora, ao vivo ou não, pode ser pelos outros canais de plataforma, pode ser hoje, em setembro de 2020, ou talvez daqui 5 anos, 10 anos, não importa. Se você não compartilhar essa live ou esse podcast com a sua lista de contatos de amigos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Beijo no coração. Fique com Deus. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Saúde, fica com Deus. Tchau, tchau.